Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão Pedro e André. A sogra de Simão Pedro estava de cama. Ela estava com febre. E Jesus a tomou pela mão e a levantou. E a febre a deixou. Depois, ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos. A cidade inteira ficou reunida diante da porta da casa de Pedro. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas não deixava que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, Jesus se levantou e saiu para um lugar afastado e começou a orar. Simão Pedro e os companheiros foram à procura de Jesus e, quando o encontraram, lhe disseram: Senhor, todos te procuram. Vamos a outros lugares e a povoados vizinhos para pregar o Evangelho por lá também. Porque foi para isso que eu vim. E ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Shalom. É impressionante a vida que se respira no Evangelho de Marcos, apesar de ser o menor dos 4 evangelhos. O simbolismo que ele carrega deixa-nos atônitos. Tal é a densidade. O texto deste domingo é puro movimento. Saindo da sinagoga, Jesus vai com Tiago e João até à casa de Pedro, onde tomam conhecimento de que a sogra de Pedro está doente. Jesus se aproxima e a cura. Sabendo-o em casa, uma multidão de enfermos se aproxima e pede sua atenção e misericórdia. De madrugada, vai até ao monte para, no silêncio da noite, se encontrar com o Pai, na oração. E, finalmente, restabelecidas as forças, ei-lo percorrendo todos os povoados da redondeza para anunciar o reino e ser presença libertadora. Eram assim os dias de Jesus. Bem agitados, por sinal, como se o evangelista quisesse dizer-nos que Jesus tinha pressa. Ativismo? Não.
apenas compaixão, misericórdia, ânsia de transformar. Prestemos um pouco de atenção a cada um destes quadros, pois são momentos de profunda catequese. Primeiro momento, Jesus sai da sinagoga com Tiago e João e dirige-se à casa de Pedro. Jesus ia com frequência à sinagoga. Esta era a continuidade do Templo de Jerusalém, lugar da oração e da escuta da palavra. Por isso, lugar do encontro com Deus. Mas Jesus, com 2 dos seus discípulos, deixa a sinagoga. A sensação é que Marcos quer dizer algo mais. O lugar do encontro de Deus não é exclusivo da sinagoga, nem do Antigo Testamento. A casa de Pedro é o novo lugar do encontro com o Senhor. Ela será a casa do Senhor. Segundo momento, chegando à casa, Jesus toma conhecimento de que a sogra de Pedro estava de cama com febre. Jesus se aproxima, segura-a pela mão e ajuda a levantar-se. Ninguém precisa pedir a intervenção de Jesus. Ele está atento às necessidades. É Ele que se aproxima e ajuda a levantar. O termo usado aqui é o mesmo que nos vai aparecer noutros momentos do Evangelho, quando Jesus vai ressuscitar as pessoas. Ele as ajuda a levantar-se. Ele as manda levantar-se. Podemos já fazer algumas ilações. Na presença de Deus não há lugar para a morte. Aquela mulher estava acamada, sinal de morte. Só há lugar para a vida. Mal fica curada, ela se põe a servi-los. É Deus quem toma a iniciativa e dá o primeiro passo para a libertação, para a salvação da pessoa. As graças, os bens que recebemos, não são para nosso proveito individual. Deus nos capacita para servirmos mais e melhor. A febre desapareceu, diz-nos o evangelista, e ela começou a servi-los. Mais, a capacidade de servir não pode ser orientada apenas na direção de Deus. A sogra de Pedro não se dispôs a servir Jesus por ter recebido dele o dom da cura, em sinal de gratidão. Ela percebe que a cura é dom para servir melhor todos os que necessitam dos seus cuidados. Por isso, serve a todos. Terceiro momento. Levam a Jesus todos os doentes e possuídos do demónio. E Jesus curou muitos. A multidão se reúne em frente da casa de Pedro. Interessante a expressão. Lembra a barca de Pedro, a igreja de Pedro. Os sofridos da vida têm os olhos postos na casa de Pedro. Lá, na casa de Pedro, poderão encontrar-se com ele, pois é lá que ele mora, na casa de Pedro. A Igreja precisa não apenas acalentar esta esperança no coração dos que sofrem, mas ela mesma precisa responder a essa esperança colocando-se ao seu lado, caminhando com eles. Quarto momento. De madrugada, Jesus vai rezar num lugar deserto. Depois de um dia intenso, o normal seria tirar um tempo para refazer as energias, dormir num sono profundo. Jesus age diferente, parecendo não ter tempo a perder. Enquanto descansa, carrega pedra, diz o povo. Aproveitando o silêncio da noite, encontra-se com o Pai, colocando em suas mãos
todo o trabalho realizado, aferindo com ele a ação, projetando com ele o futuro. É uma forma de Jesus avaliar a fidelidade ao projeto, de confrontar a sua ação com a vontade do Pai, de mostrar a sua disponibilidade total para aquilo que o Pai precisar dele. Ação, reflexão, ação. Como se Jesus nos instruísse sobre a forma de exercermos a missão. Não basta agir, não basta realizar. É preciso avaliar, aferir. Só em ambiente de oração, no confronto com a palavra, na abertura ao Espírito de Deus, poderemos perceber o alcance do projeto. Depois de avaliar, depois de rezar, poderá acontecer o terceiro momento, a nova ação, fruto da ressignificação. Na avaliação da ação realizada, percebem-se e aprofundam-se os porquês, as motivações, os paraquês, a finalidade, e os como, a pedagogia usada. Na oração, o Espírito nos abre novos horizontes, nos aponta caminhos novos, fazendo redimensionar o projeto que Jesus tem para nós. Jesus percebe a necessidade de ir a outros povoados, encontrar-se com outras pessoas, alargar o seu raio de ação para que o reino possa acontecer. Não conta apenas com ele mesmo, não confia apenas em suas capacidades. Ele está agindo em comunhão com o Pai e o Espírito, e eles têm uma palavra a dizer. Por isso, Jesus vai orar. Quantas vezes prefiro agir apenas por mim, confiar apenas em minhas capacidades, pôr em prática os meus métodos, eu como centro. Jesus me ensina a descentrar-me. Faça rodear de discípulos com quem reparte a missão de evangelizar. Nunca se desvia da vontade do Pai, centro da sua missão. Deixa-se conduzir pelo Espírito numa docilidade sem limites. Abre o coração às novas exigências e se entusiasma com os novos desafios. É desta forma que nós agimos? Teremos nós o hábito de saber parar para avaliar, aferir, programar, ressignificar? Se eu me limitar a fazer muitas coisas, poderei ser um ativista, talvez um revolucionário, mas nada transformarei. Mas se permitir que o Espírito seja o sujeito da ação, agindo por mim e através de mim, Ele fará novas todas as coisas. Shalom. Vozes de paz estão-se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.